Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo, sou técnico de áudio na SKA e hoje venho trazer mais um webinar para vocês. Mais especificamente sobre o Altium 365 integrando com um aplicativo chamado Portal de Requisitos. Esse aplicativo faz a conexão entre a nuvem do 365 e o ValiSpace, que é uma ferramenta via web que busca fazer gestão de requisitos essenciais de um projeto, correto? Então, eu vou mostrar ali algumas questões na introdução desse webinar, visando ali contextualizar algumas situações de antes com os tempos de hoje, e depois mencionar as vantagens da utilização do portal de requisitos, correto? Lembrando que o portal de requisitos se trata de um aplicativo adquirido à parte. Sabendo disso, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de mostrar aqui no meu próximo slide, onde nós vemos informações relacionadas a custo e complexidade de projetos. Tá? Então, nós podemos ver aqui no nosso gráfico o ano de 1970 até 2030. E ele nos mostra o aumento de algo. E como diz o título desse gráfico, ele está mostrando a porcentagem do custo do sistema eletrônico total de um carro. Tá? Então, em 1970, nós tínhamos aquele tanto ali entre 0 e 10%, provavelmente 5% do carro ali havia componentes eletrônicos. E de década em década ali, essa quantidade subiu. Então, quanto mais foi passando o tempo, mais componentes eletrônicos foram tomando conta do carro em relação à quantidade e custo, correto? Então, nós temos até essas legendas aqui embaixo que mostram, que informam sobre esse cenário, dizendo o seguinte, dizendo que o uso dos chips cresceu cerca de 100 vezes, né? Então, isso é algo impressionante, é um aumento bem significante e que aumentou a complexidade de projetos, né, de veículos, como está sendo mostrado nesse nosso exemplo. E para colocar isso em perspectiva, enquanto um veículo elétrico de algumas décadas atrás podia conter de 10 a 20 chips, os veículos atuais, né, que está havendo esse boom no mercado de veículos elétricos, eles são equipados com mais de 2.000 chips muitas vezes. Então, podemos ver a discrepância. Outra coisa também que influencia bastante a questão ali do custo, complexidade do projeto, é a integração entre dispositivos, né? Então, o software embarcado nesses produtos, ele cresceu cerca de 15 vezes na última década, passando de 10 milhões de linhas de código para impressionantes 150 milhões de linhas. E esse aumento, né, no uso de eletrônicos impactou significativamente os custos também. Então, como no gráfico ele nos mostra ali, existe uma diferença discrepante entre 1970 e o que está previsto para 2030, que diz que pelo menos 50% do custo total de um veículo vai ser só de componentes eletrônicos, né? Chips, etc. Então, esse é um dado bem interessante. E aqui a gente consegue ver que em relação à complexidade, esse tipo de coisa, claramente nós, os projetistas, na verdade, né, serão impactados ali diretamente na forma como tratam os requisitos básicos ali para que o projeto seja atendido, né? Para que o projeto seja lançado corretamente, não haja erros, porque quanto maior a complexidade, maior o risco de erros. Então, no próximo slide, nós vemos aqui em relação a prazos de produção. Então, enquanto a complexidade aumenta, né, a utilização de componentes eletrônicos, a questão dos requisitos necessários aumenta, o prazo diminui.
Então, nós temos aqui, logo abaixo, observações mostrando que um novo modelo de carro levava cerca de 5 anos para ser lançado antigamente. 2020, né, que foi adicionado como um marco aqui nesse slide, nós somos informados aqui que houve uma redução de tempo, caindo para, em média, 1 a 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos aí para um modelo novo ser lançado. Então, caiu ali para menos da metade. Então, isso é um dado bem relevante, porque enquanto a complexidade aumentou, o prazo diminuiu. Então, isso mostra que um portal de requisitos bem estruturado, bem definido, garante que você organize seus projetos da melhor forma e evitando erros, evitando percas, né? E também garantindo que os prazos de produção sejam cumpridos. Nesse tópico agora nós vemos a organização de requisitos, que uma coisa acaba puxando a outra, né? Então, essa urgência levou a muitas empresas a adotarem metodologias ágeis, tomando emprestado, por exemplo, princípios de desenvolvimento de software, segmentando design em fases, né? As empresas conseguem promover a colaboração e a melhoria contínua dos processos, correto? Então, a organização de requisitos é um outro desafio aí que aparece quando falamos do projeto nos dias de hoje. Propagação de informações. Isso aqui é um tópico que o 365 já ajuda bastante. Então, nós temos a questão dos requisitos, mas e a propagação das informações, das documentações, de como que eu vou fornecer permissão para um outro usuário ter acesso a um arquivo necessário para ele? Como que eu faço isso? Geralmente em métodos convencionais, você vai trabalhar com o que justamente é mostrado nesse slide aqui, que são PDFs, STEP, Excel, PowerPoint, e-mail, impressão, né, de documentos. Então, tudo isso vai ter um gasto de tempo ali que pode impactar, né, significativamente no seu projeto, no tempo ali do projeto. Então, geralmente, quando a gente fala sobre transferência de informações em projetos eletrônicos, isso costuma ser um processo manual, mais trabalhoso e que envolve formatos de arquivos estáticos, como impressões, e-mails, como eu já mencionei, né? Ou em casos até mais raros nos dias de hoje, talvez até trocas físicas, como pendrives, por exemplo. E segundo a ValiSpace, isso pode consumir em média 159 horas por engenheiro anualmente. Então, isso pode ser considerado ali falhas de documentação que comprometem a qualidade do produto, né? Que pode levar até a defeitos, retrabalhos. E temos aqui também o tópico sobre rastreabilidade. Então, o que vai ser ali a questão da rastreabilidade no 365 e também o ValiSpace? Quando eu faço algum tipo de alteração, essa alteração ela vai ser registrada em algum lugar e facilmente identificada? Então, essa é a pergunta que a gente se faz, né? E com 365, juntamente com o ValiSpace, isso é correto de afirmar. Se eu fizer uma alteração, vai ficar registrado. E se eu precisar fazer uma pesquisa, né? Pesquisar ali quando, quem, por que fez, né, uma alteração, ela vai estar ali disponível para quem necessita visualizar. Tá bom? Então, o que a gente pode aprender disso? É que a ausência de rastreabilidade prolonga o tempo necessário para rastrear alterações em projeto. Tendo isso, você já mata esse problema. Perfeito? Então, finalizando esses tópicos, mas basicamente ali mantendo
o mesmo assunto que a gente estava falando até anteriormente. Vejamos aqui uma imagem que mostra um cenário ideal, né? E quando um cenário que mostra a utilização do 365 já, onde pessoas compartilham informações no mesmo lugar, mesmo que não estejam por perto, e tudo que tiver que ser acessado por determinadas pessoas deverá ser acessado. Então, por exemplo, o que a gente vê aqui? Nós vemos pessoas identificadas como CAD. Quem são essas pessoas, né, que estão com essa etiqueta CAD escrito? São as pessoas que utilizam o software Altium. Então, por exemplo, ó, nós temos aqui o engenheiro de hardware, o designer de PCB, o engenheiro de software, esse tipo de pessoas aqui que vão ter acesso ao Altium, né? Ou também, ó, um engenheiro mecânico que consegue integrar com o Altium 365 através do MCAD CodeDesigner, correto? Então, o Altium 365 promove tudo isso. Enquanto essas outras pessoas que têm o logo do Google Chrome aqui, já são pessoas que não necessariamente vão ter acesso com o Altium. Às vezes elas não precisam, elas não utilizam para edição. Porém, elas precisam revisar arquivos, elas precisam ter acesso a arquivos para poder trabalhar com eles. E aí basta fazer um login via navegador e eles vão ter acesso a esse arquivo através do 365. Então o 365 é bem importante, né? É bem importante para que você consiga colaborar bem, ter um ambiente ali totalmente colaborativo para o seu time e também com outros times, né? Você consegue definir diferentes times dentro de um mesmo espaço, correto? E é por isso que aqui a gente já consegue identificar que o design de PCB é uma peça do quebra-cabeça, né? Então, os desafios mais significativos eles surgem nas interseções de vários domínios de design. A colaboração multifuncional, embora essencial, pode ser um campo minado ali de falhas, né? Então, você consegue evitar essas falhas aprimorando a comunicação, aprimorando o espaço onde as pessoas compartilham informação, tá? Então, mesmo que os times falem linguagens diferentes, você consegue garantir que esses times se entendam, certo? Aplicando requisitos, aplicando permissões ali e fornecendo arquivos de uma forma facilitada, através de uma mesma plataforma. Então, vamos aqui para o próximo slide que já nos diz, né, o que vai ser trazido aqui. Então, vamos falar sobre o Altium 365 juntamente com o ValiSpace. Aqui a gente vai ver que os requisitos eles não são essenciais apenas no início de um projeto. A gente vai ver que eles permanecem cruciais ao longo de todo o ciclo de vida. Então, eles só precisam ser enquadrados em seus devidos contextos para garantir o sucesso do projeto. E o principal desafio do portal de requisitos aborda, né, o aumento da visibilidade de seus requisitos. A ferramenta vai fornecer uma metodologia estruturada para garantir que os requisitos sejam aplicados com precisão, no contexto correto, para confirmar sua conformidade, tá? E garantir atualizações em tempo real nos dados do projeto. Então veja só, aqui nós temos um vídeo que mostra claramente aqui como que funciona a ferramenta. Então podemos ver ali que existe um novo modo que aparece logo no lado ali na Workspace do 365, que se chama Requirements. É aí que a gente consegue ter acesso ao ValiSpace. Ó. Então veja que o ValiSpace é um ambiente à parte, né? É um ambiente que você realmente faz ali
a adição de requisitos e consegue fazer gestão deles. Ó. Veja só. Então existem diversos requisitos nesse ambiente e nós vamos observar que o usuário vai utilizar esse requisito que ele colocou o cursor em cima, vai acessar um projeto dentro do Altium e vai trabalhar com o sistema de comentários, o sistema que nós já conhecemos ali dentro do 365, que é o de posicionar um comentário, mencionar alguma pessoa, e essa pessoa vai receber uma notificação, né? Vai receber uma espécie de tarefa. Porém, aqui nós vamos ter a questão a mais ali do link com um requisito criado lá no ValiSpace. Veja só. Então, olha só, ele vai utilizar ali ó, a opção do Link Requirement, vai clicar em cima e ali ele já pede para você escrever ali o nome do requisito ou adicionar uma descrição dele, ó, ele também encontra. E veja só, aqui ele já posicionou, já puxou ali né, para o balão de contexto. Porém, ele adiciona também um link. Veja só, ele vai clicar em cima e o link mostra qual é o requisito que foi puxado nesse comentário. Então aqui a gente vê rastreabilidade, né? Vê um link entre os ambientes. Então aqui ele vai adicionar o arroba de um usuário, ele vai adicionar ali uma descrição para o que deve ser feito e mencionar outra pessoa. Fazendo uma postagem. E agora nós temos um requisito posicionado aqui no ambiente 365 dentro do projeto. Veja só, clicou novamente no link ali. O requisito agora foi postado de fato. E olha só, ele mostra logo ali embaixo, ó, logo ali na parte direita da tela, que existe uma referência ao Altium 365. E aí ele consegue também linkar de volta lá para o ambiente do 365 e vice-versa, tá bom? Então, fora isso, ó, nós conseguimos ver que o ValiSpace ele trata ali ó, como com uma verificação de status, onde ele mostra o que foi verificado, o que ainda não foi, o que está em verificação. E caso eu dê um check lá no 365, ele vai também validar aqui no ValiSpace. Ó. Então, vai selecionar. E foi verificado. Caso ele tire a seleção, ó, coloca como não verificado, ele vai mudar para cá também. Então nós vemos que a atualização é em tempo real. Então ele também mostra no design, pós-posicionamento e tá feito. Esse aí é o portal de requisitos na prática sendo mostrado ali no ambiente 365 e no ValiSpace. E aí a gente pode se perguntar, quais são as vantagens que a gente pode tirar falando sobre tudo isso, vendo ali como que funciona. Então, veja só, aqui nós temos na utilização do ValiSpace com o Altium 365, centralização dos requisitos, muito importante, porque todo mundo ali que tiver permissão para acessar vai conseguir visualizá-los e checá-los, né? Saber se está tudo sendo cumprido ali da forma correta. Teremos também link direto com o projeto PCB, tendo ali uma troca de informação entre ambientes. Redução de retrabalho e erros, por conta do excesso ali de requisitos, da adição de um passo a passo, de uma checklist.
nós temos a redução de retrabalhos ocorrendo ali na prática, porque isso vai garantir que nós não pulemos etapas. Compliance e rastreabilidade, então toda a questão de ter ali um controle sobre o que foi alterado ou não, verificação automatizada e manual e melhor alinhamento entre equipes. Então, o que eu expliquei agora há pouco, você ter todo um compartilhamento de informação de forma facilitada, direto na nuvem, garantindo que todos tenham acesso à mesma versão de algo e fazendo ali com que não haja desencontros, tá? Então isso é muito importante. É como se todos estivessem sentados à mesma mesa, tendo acesso às mesmas coisas que estão dispostas nela. Deixo agora esse tempo para que vocês possam adicionar perguntas aí no chat, caso vocês as tenham, pois assim nós poderemos pegá-las e entrarmos em contato para esclarecê-las da melhor forma. E se por algum acaso vocês não tiverem no momento, porém surgirem novas dúvidas futuramente, sejam elas de Altium ou até mesmo do tema em específico aqui do nosso webinar, que trata mais de Altium 365 e do portal de requisitos, fique à vontade para nos contatar através do e-mail, que é o suporte@sk.com.br. Lá você consegue adicionar toda a sua dúvida, especificar qual produto você está tratando para que a sua dúvida seja respondida mais rápida. Ou se por acaso você quiser ter acesso a conteúdos enriquecedores, siga a ESK em todas as redes sociais, como Instagram, LinkedIn, YouTube, que lá tem muita coisa legal, muitos vídeos que podem te ajudar a atender algum tipo de demanda, tirar dúvidas rápidas, tá bom, pessoal? Então, agradeço pelo acesso, até a próxima, tchau, tchau!